Ok, temos chama outra vez. Para quem tem acompanhado o meu canal ao longo dos anos de forma quase religiosa e tem assistido a praticamente todos os vídeos que eu vou publicando, certamente já me ouviu falar várias vezes acerca de um conceito que eu chamo o paradoxo do fogo. Já falei nele em vários vídeos quando se trata de fogo e para muitos de vocês, como eu disse, não é novidade. Mas para quem nunca ouviu falar, aqui fica. O paradoxo do fogo é o seguinte: quando mais precisamos de um fogo, é precisamente quando ele é mais difícil de obter. Como, por exemplo, hoje, nas condições em que temos, vocês estão a ver que está ativamente a chover, eu estou a ficar todo molhado, e eu estou a fazer de propósito, já vos vou falar e explicar o porquê. Mas, portanto, o paradoxo do fogo é isto, basicamente. Quando mais precisamos de um fogo, é quando ele é mais difícil de obter, é quando as condições são mais difíceis, porque é precisamente aí que ele é mais necessário. Seja quando está a chover, seja quando está neve, frio, etc. E isto traz-nos precisamente ao vídeo de hoje. Okay? Portanto, este conceito não podia ilustrar melhor o que eu vos quero mostrar hoje, que é o seguinte: será que é possível, mesmo neste tipo de condições, fazer fogo? E eu deixo-vos aqui como é que eu ia dizer? Deixo-vos aqui o contexto em que nós estamos. Nos últimos 15 dias ou mais, não tem parado de chover. Tem chovido todos os dias, pelo menos nos últimos 15 dias, e já passámos por 3 tempestades seguidas, coladas umas às outras. Passámos primeiro pela Ingrid, a seguir pelo Joseph, depois pela Christine, todas elas seguidas de forma ininterrupta, e continua a chover. Portanto, há mais de 15 dias que não para de chover. Só isto é para vos dar o contexto em que nós estamos, e quem assiste aos meus vídeos diretamente de Portugal sabe que é verdade que é isto que se tem passado. E então eu volto a fazer a pergunta: neste tipo de condições, será que é possível iniciar um fogo? Mais ainda, será que é possível iniciar um fogo sem a ajuda de qualquer tipo de acendalha que nós possamos trazer connosco num kit de emergência? Sem utilizar qualquer acendalha altamente inflamável que a gente possa ter connosco? Nada, só apenas recolhendo materiais naturais? É possível, sim senhor, desde que nós saibamos o que estamos a fazer. E é precisamente isso que eu vos vou provar hoje aqui neste vídeo. Claro que obviamente existem acendalhas naturais que nós podemos e devemos usar neste tipo de climas se as tivermos disponíveis, nomeadamente duas, que eu já falei também em vídeos aqui no meu canal, que é a casca de bétula e a fatwood. Porquê? Porque tanto uma como outra são altamente inflamáveis e não só, são também à prova d'água, ou seja, impermeáveis. Estas duas acendalhas naturais, já falei tanto numa como outra, são algo que vocês devem saber conhecer e devem saber utilizar. Okay? Casca de bétula, o vídeo que eu falei acerca dela, salvo erro, é Acendalhas Naturais 6, casca de bétula. Como podem ver aí nas imagens, eu coloco um pedaço de casca de bétula debaixo d'água, submergida durante uns minutos. A seguir retiro-a para fora, com a minha faca tiro umas raspas da parte de fora da casca. A seguir lanço faíscas da pederneira e BAM! Ela acende e incendeia-se de forma automática. Porquê? Derivado aos seus óleos altamente inflamáveis. E são esses óleos que fazem com que ela seja altamente inflamável e ao mesmo tempo seja à prova d'água. A cena mesmo esteja encharcada. A outra, como eu disse, é a fatwood. E a fatwood, basicamente, também já fiz um vídeo sobre ela. Salvo erro, chama-se Acendalhas Naturais 8 fatwood, acho que é algo desse género. E são certas partes do pinheiro, ou seja, não é qualquer parte do pinheiro, não. São certas partes do pinheiro, e convém vocês saberem identificar onde. Existem certas partes do pinheiro que, em certas circunstâncias, vão acumular tanta resina nessa madeira que esses pedaços vão ficar tão saturados que se tornam impermeáveis à prova d'água. E para além disso, a resina, como é um acelerante, são altamente inflamáveis. E mais uma vez nessas imagens vocês veem que eu coloco um pedaço de fatwood dentro d'água, salvo erro, durante 5 minutos, tiro para fora, sacudo, a seguir com as costas da minha faca retiro umas fibras dessa fatwood, lanço faíscas da pederneira e BAM! À primeira imediatamente se incendeia. Portanto, lá está, mais uma vez, esta madeira altamente impregnada de resina só existe em certas partes específicas do pinheiro, por isso convém vocês saberem onde para conseguir extrair. Para isso vejam o vídeo que eu tenho. E então estas duas acendalhas naturais são excelentes para este tipo de situações.
Então, e se estivermos num sítio onde não existam nem pinheiros, nem bétulas? Pois, nessa situação, obviamente, tudo o resto que poderia ser usado como uma sandália natural, seja casca de determinadas árvores que conseguimos desfazer em fibras, seja erva seca, seja certos líquenes que existem pendurados nas árvores, seja qualquer coisa que seja naturalmente fibrosa e seca, poderíamos usar como uma sandália natural, obviamente que vai estar completamente encharcada e, portanto, fora da equação, porque vai estar completamente, como é que eu ia dizer, inoperacional, impossível de acender. Então, e nesse cenário, como é que fazemos para obter fogo? Isso parece-me uma situação impossível. Não, não é nada impossível, é precisamente isso, como eu disse, que vos vou mostrar neste vídeo. Portanto, sinceramente espero que tenha aguçado o vosso apetite. Vamos para mais um aqui no canal Bushcraft Food. Já sabem, eu sou o Pedro Partilha Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos aqui ao já vosso conhecido canal Bushcraft Food. Vamos embora. Ok, em primeiro lugar, antes de eu vos começar a explicar como podem obter fogo neste tipo de cenário complicado, uma coisa que vocês têm que ter a noção é que a vossa primeira camada de abrigo ou de proteção é a roupa que transportam com vocês. E eu neste momento não tenho roupa adequada, tenho um casaco de penas que já está completamente encharcado e que já, olhem para isto, que já passou para dentro, portanto já me está a molhar por dentro. Tenho um casaco de penas, tenho umas calças normais, portanto não estou nada vestido para a situação, ainda por cima, como eu disse, sendo uma situação em que já há mais de 15 dias que chove e vai continuar a chover nos próximos dias. Portanto, vocês anteciparem, e hoje em dia não é difícil, devido à meteorologia, não é difícil antecipar as condições atmosféricas, vocês anteciparem as condições atmosféricas é o primeiro passo para as coisas correrem bem, porque aí, pelo menos, nesta fase inicial de uma situação de sobrevivência, em que vocês perderam no meio do mato, em que vocês torceram um pé, etc., estão numa zona remota, pelo menos nesta primeira fase vocês conseguem se manter quentes e secos, ok? Portanto, eu aqui estou a fazer de propósito, porquê? Porque estou a treinar, estou de propósito a pôr-me numa situação difícil, em que estou a começar a ficar molhado e com frio, para ver se mesmo assim consigo efetuar a técnica de obter fogo. Isto é uma situação que eu estou a colocar-me de forma propositada, não há problema nenhum, sou sincero, tenho o carro, aliás a carrinha, a cerca de 200 ou 300 metros daqui, está relativamente próximo, quando acabar de filmar o vídeo vou e troco de roupa, tenho lá roupa para trocar. Portanto, vocês podem testar-se a vocês próprios, mas convém ser em segurança, não vale a pena vocês estarem a pôr numa situação real, ou correrem o risco de se porem numa situação real de sobrevivência, ok? Mas a primeira camada de proteção, de abrigo, é a vossa roupa. E o que eu aconselharia numa situação em que, por exemplo, como hoje está a chover, ou que até pode estar a chover torrencialmente, é, em primeiro lugar, vocês antes de pensarem em fazer fogo, devem-se abrigar dessa chuva. Utilizem, por exemplo, um poncho para se cobrirem, um poncho impermeável para se cobrirem da cabeça aos pés, vistam um casaco impermeável que possam ter na mochila, se não tiverem nada, abriguem-se, por exemplo, debaixo de umas rochas, numa zona, numa concavidade, numa rocha, que fique mais protegida da chuva, inclusivamente, se tiverem minimamente preparados e tiverem com vocês alguma lona impermeável, abram a lona, estendam a lona e coloquem-se debaixo dessa lona em primeiro lugar, ok? Fogo, para já, nessa situação não é crítico. O que é crítico é vocês manterem-se secos e evitarem ficar molhados. Porquê? Porque o corpo humano vai perder calor 25 vezes, ouviram bem, 25 vezes mais depressa se tiver roupa molhada em cima do que se tiver roupa seca, ok? Portanto, é
vocês ficarem molhados, mesmo que a temperatura não seja muito baixa, é logo um passo mais próximo que estão de entrar em hipotermia e sucumbirem numa situação real de sobrevivência. Portanto, em primeiro lugar, assegurem-se, montando uma lona, vestindo um poncho, vestindo um casaco, colocando-se debaixo de uma concavidade de uma rocha grande, qualquer coisa, assegurem-se que se protegem minimamente da chuva. Isso seria o que eu faria em primeiro lugar e depois esperaria por uma aberta ou por uma fase em que a chuva diminuísse, como por exemplo agora. Agora, desde que começámos aqui a filmar este vídeo, ela abrandou, ok? Continua a chuviscar ligeiramente, mas é uma coisa muito, muito ligeira, é mesmo só uma coisa, uma chuvinha muito fininha que continua a cair. Portanto, seria o que eu faria. Esperaria, se me conseguisse proteger, esperaria que, caso estivesse a chover torrencialmente, a chuva abrandasse consideravelmente ou inclusivamente parasse, houvesse ali uma aberta para aí sim tentar fazer fogo, porque não adianta muito vocês tentarem fazê-lo quando está a chover torrencialmente, mesmo a sério torrencialmente, e vocês a ficarem todos encharcados. Provavelmente nessa situação tudo vai ficar encharcado, vocês, o material que vocês estão a processar ou que estão a trabalhar, tudo vai ficar encharcado e não vão conseguir obter fogo. Portanto, convém, pelo menos, se a chuva não parar totalmente, pelo menos deixá-la abrandar um bocadinho. E para isso convém vocês protegerem-se. Tirado isto fora do caminho, como é que nós vamos obter fogo neste tipo de circunstâncias? Nomeadamente no que toca à acendalha, mas não só. Nós vamos ter que fazer é processar madeira de forma a aceder ao seu interior. Okay? Porquê? Porque normalmente o interior da madeira, se houver alguma madeira seca, vai estar no interior. Okay? O exterior, como podem ver, obviamente está todo encharcado, mas se houver madeira seca, vai ser no interior. Obviamente para isto vamos querer troncos secos, troncos que vocês, quando tentam partir, assim que tentam partir, eles pá, dão um estalo mesmo, pá, e separam-se completamente uma parte para cada lado. Se o tronco vergar muito antes de partir e depois a seguir, pá, partir, mas não se separar imediatamente, partir, mas ficar preso por umas fibras, ainda está verde, não está suficientemente seco. Ou seja, esse é o primeiro passo, encontrar madeira seca, e quando eu digo seca é no sentido de já não estar verde, porque obviamente vai estar tudo molhado por fora, mas quando falo em seco é ela partir e estalar quando parte e separar-se, portanto já não estar verde. Depois de recolhermos uma boa quantidade, o que é que nós vamos querer fazer? Vamos querer processá-los, porque a partir do interior deles vamos extrair pelo menos os primeiros 3 grupos, vamos extrair, que é a acendalha, e para mim é algo que vai acender apenas com faíscas de uma pederneira, ou com uma chama direta que dura apenas 2 segundos, por exemplo. Portanto, vamos extrair a acendalha, depois vamos extrair combustível primário, que é o que vem a seguir à acendalha, que são troncos que vão desde a grossura de palitos, são tão finos como palitos ou fósforos, até à grossura de lápis. E depois temos o terceiro conjunto, que é o que eu chamo madeira combustível, que vai ser desde a grossura de lápis ou da grossura de dedos, até passando pela grossura de polegares até à grossura de pulsos, e depois o quarto grupo é acima disso. Mas os primeiros 3 grupos nós vamos extrair a partir do interior dos troncos. A seguir, será que é igual recolher qualquer tipo de tronco seco? Mais uma vez, no sentido de já não estar verde, será que é indiferente recolher de qualquer lado? Não, não é. Existem, como eu disse, troncos que provavelmente vão ter ainda assim água no interior, vão estar molhados até ao interior, e existem outros que vão estar secos no interior. Nomeadamente, o que é que nós queremos evitar? O que é que nós não queremos utilizar? Não queremos utilizar troncos secos que estejam caídos no chão. Porquê? Porque toda a água, devido à gravidade, quando chove, vocês veem a água, vem lá de cima, cai e acumula-se no chão. Ou seja, nos últimos 15 dias ou mais, o chão tem estado sempre completamente encharcado. Portanto, todos os troncos que estejam caídos no chão estão 24 sobre 24 horas em contacto com água, mesmo quando para de chover, continuam em contacto com água e por isso provavelmente vão estar encharcados até ao interior e muitas vezes estão a apodrecer, já estão apodrecidos. Por isso, o que é que nós vamos querer? Vamos querer troncos secos que ainda estejam no ar. Porquê? Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque se eles estão assim no ar, não estão em contacto com o chão, a água vai cair em cima deles e obviamente vai molhá-los, mas vai continuar a escorrer e a pingar para o chão. Ou seja, não se acumula diretamente em cima deles.
E em segundo lugar, como eles estão assim no ar, quando existem períodos em que para de chover durante algum tempo, ou seja, em que a chuva desaparece e existe algum vento, esse vento vai secar a água que a chuva deixou. E isso faz com que eles não fiquem tão saturados ao ponto de a água chegar ao seu interior e encharcar o tronco por completo. Okay? Portanto, estas são as duas razões. Mas mesmo os que estão no ar, há diferenças entre eles? Ah, sim senhora. O que vocês vão querer é um tronco que esteja no ar e que esteja o mais próximo da vertical possível, como por exemplo este aqui. Porquê? Porque, mais uma vez, a água quando cai vai escorrer e quanto mais na vertical ele estiver, mais a água escorre e mais depressa desaparece de cima do tronco. Se vocês tiverem, por exemplo, troncos, e eu aqui vou-vos mostrar, se tiverem troncos que estão assim, mais na horizontal, estão a ver este aqui, portanto, se tiverem esses troncos estão aí na horizontal, a água tem tendência, quando cai em cima deles, a ficar parada durante mais tempo lá em cima, portanto a ficar pousada e estagnada lá em cima, penetrando depois mais para o interior do que quando os troncos estão assim na vertical. Portanto, na vertical a água não tem onde ficar parada, porque vai escorrer por aí abaixo. Portanto, é isto que nós vamos querer. Tendencialmente troncos que estejam no ar e depois entre eles aqueles que estão o mais na vertical possível. Onde é que podemos encontrar esse tipo de troncos? Tem aqui um exemplo claríssimo atrás de mim. Por exemplo, é árvores tombadas, árvores que tenham tombado com o vento. Todos estes troncos estão assim no ar mais na vertical e que vocês vejam que estão secos. Portanto, têm que ter atenção porque há alguns que vão ainda estar verdes, mas os que estão secos vão servir na perfeição para o que vocês querem. Então é chegar aqui e... ouviram? Pá! Este estalo é isto que vocês querem. Ok, já vimos, portanto, podemos escolher troncos secos de árvores que tenham caído, tenham tombado e, portanto, elas ao tombar esses troncos ficaram na vertical. Que mais soluções é que nós temos? Outra solução que vocês podem encontrar para escolher estes troncos que, apesar de encharcados por fora, por dentro podem estar secos, é quando eles ainda estão na árvore, diretamente da árvore. A árvore até pode estar viva, até pode estar verde e viva, mas muitas vezes em zonas mais baixas dessas árvores existem troncos que já secaram, porque não têm tanto acesso à luz do sol, devido à cobertura do canapé, da copa da árvore, e então os troncos mais baixos vão morrendo. E, mais uma vez, para verificar se eles estão mortos é simples, é não terem vegetação e, para além disso, se ao serem puxados, sem vergar muito, pá, partem de uma só vez, com um estalo estrondoso, pá, e se separam imediatamente, não ficam só presos, portanto não partem e não ficam presos com umas fibras. E lá está, mais uma vez, não se devem deixar enganar, porque existem árvores de folha caduca, nós estamos em janeiro e no inverno essas árvores de folha caduca perdem as folhas e estão completamente despidas. Portanto, o facto de elas não terem vegetação, não terem folhas, não quer dizer que estejam secas. Podem estar vivas, simplesmente perderam as folhas, porque são árvores de folha caduca. Okay? Portanto, atenção a isto, o tronco tem que estar lá para vocês terem a certeza. E então é isso que eu vos vou mostrar. Mais uma vez, vamos querer os que estão mais na vertical possível e evitar os que estão muito na horizontal. Vou aqui ilustrar-vos com exemplos práticos aquilo que acabei de vos explicar. Vocês podem ver, temos aqui estas duas árvores e, se repararem, os troncos mais em baixo aparentemente estão secos. Okay? Eu digo aparentemente porque só depois de testarmos a parti-los é que temos a certeza, mas aparentemente estão secos. E eu, se tivesse hipótese de escolha, o que eu escolheria não seriam troncos que estão assim muito na horizontal, como acabei de vos dizer, mas escolheria algo, por exemplo, como este exemplo temos aqui, deste tronco que cresceu praticamente na vertical. Okay? Portanto, seria algo mais deste género
aqui deste tronco que eu escolheria. Obviamente que às vezes não temos a sorte de os encontrar assim tão na vertical como este, mas por exemplo se estiverem a 45 graus, assim meio na diagonal, muitas vezes já não é mau. E se por acaso estes ramos secos, estes troncos secos estiverem demasiado altos, fora do vosso alcance, não se deixem intimidar por isso. Pensem numa solução criativa, como arranjar, por exemplo, um pau, ou inclusivamente o vosso cantil, algo que tenha peso, há ter uma corda com esse peso na ponta, seja cantil, seja o pau, seja o que for, para conseguir atirar a ponta da corda por cima desse tronco e conseguem dessa forma fazer alavancagem e puxar esse tronco para baixo. Vou pôr aí um clipe de um vídeo que já filmei há uns anos para demonstrar o que estou a dizer. Estar aqui na ponta da tampa do meu cantil, ao simples. Okay. E agora vou lançar. Vou tentar lançar isto para a corda ficar numa parte do meio do tronco para cima, portanto, mais para cima, que é para depois ter alavancagem. Se ficar muito junto à base, vai ser quase impossível vocês partirem. Vai estar bem. Cá está. Viram que eu baixei o meu centro de gravidade quando estava a puxar? Porque já sabia que quando isto partisse eu ia levar um esticão. Okay? Para não estar tão de pé que quando isto partisse eu pudesse cair de costas. Nós queremos evitar isto. Estão a ver? Todos estes troncos secos cá em baixo que estão na horizontal ou próximo da horizontal. Nós queremos evitar isto e preferir, por exemplo, isto aqui. Olhem-me este aqui. Este aqui até partiu e ficou pendurado assim. Oh, olhem como é que ele está. Estão a ver? Por exemplo, este assim. Ou este está aqui ao lado também está num ângulo bastante bom para o que nós queremos. Então vai ser isto que a gente vai preferir. Ok, a seguir uma terceira opção que nós temos para encontrar troncos que possam estar secos por dentro. São troncos que morreram, secaram, mas em vez de estarem ainda nas árvores, já se partiram e caíram cá em baixo. Mas em vez de caírem no chão, ficaram suspensos no ar. Lembrem-se que é o que nós queremos, é troncos o mais próximo da vertical possível e que não estejam em contacto com o chão. Portanto, eles secaram, partiram e caíram cá em baixo e estão, por alguma razão, suspensos, pendurados, por exemplo, em ramos de outras árvores ou em ramos de outros arbustos. Isso será também uma boa opção para vocês. Olhem aqui este tronco que se partiu, secou, partiu-se, caiu, mas ao cair ficou assim, mais na vertical aqui apoiado. Isto é outra coisa que nós podemos utilizar, desde que ele agora, quando o partirmos, ele estale, faça pac ao estalar. Aqui temos outro caído, ficou apoiado nesta árvore e ficou quase na vertical. Eu aqui vou senti-lo para ver se não está apodrecido, porque se ele tiver mole e a madeira começar a ceder debaixo dos meus dedos, provavelmente está apodrecido, ok, já não serve. Mas se estiver sólido, é um potencial bom candidato. Olhem para isto, perfeito. Caiu lá de cima e ficou aqui preso neste arbusto, no ar, assim na vertical. Perfeito, perfeito. Por fim, quarta e última solução é aquela que eu prefiro, que é, nomeadamente, conseguirmos encontrar uma árvore ou várias árvores que tenham morrido e por isso tenham secado, mas ainda estão de pé. Okay? A própria árvore está toda ela morta, não é ter apenas uns troncos cá em baixo secos, uns troncos mortos, nada disso, não. A árvore toda ela está morta
morreu, secou, mas ainda não caiu. Essa para mim vai ser a solução ideal por vários motivos. Em primeiro lugar, porque vamos ter muito material por onde escolher. Em segundo lugar, porque vai estar praticamente perfeitamente na vertical e no ar, portanto, sem estar em contacto com o chão. E em terceiro lugar, como ainda não tombou, pode estar seca, mas vai estar no ponto ideal que nós queremos. Não vai estar demasiado decomposta ou inclusivamente apodrecida. Não vai estar já a desfazer-se. Nós não queremos madeira a desfazer-se, apodrecida, porque ela própria funciona como uma esponja e vai ensopar água. Portanto, para mim, árvores que morreram, mas ainda estão de pé, todas elas morreram, todas elas estão secas, mas estão de pé, é o ideal. Para isso, vocês têm que ter, para as conseguir identificar, têm que saber olhar para determinados sinais, nomeadamente, o primeiro é não ter qualquer espécie de vegetação, portanto, não ter qualquer espécie de folhas verdes em toda a árvore, nem nos ramos laterais. Este é o primeiro sinal. Em segundo lugar, obviamente, como eu já referi, se estivermos no inverno, existem árvores de folha caduca, portanto perdem as folhas e por isso não significa que tenham morrido. Apesar de estarem completamente nuas, completamente despidas de folhagem, vão estar bastante vivas. Portanto, atenção a este pormenor. Mas podemos tentar identificar mais sinais. Depois de vermos que, ok, ela está completamente despida de folhas, vamos procurar mais coisas. Vamos ver a casca. Se a casca tiver sinais de estar a ficar rachada, com rachas e inclusivamente zonas a descascar-se, a sair, se a casca está a descascar e a sair, há uma grande probabilidade de toda a árvore estar seca. Depois podem ver se existem, lá está, zonas em que a casca está a descascar-se, arrancarem pedaços, espreitarem por baixo e se virem a madeira do tronco principal a ficar também com rachas, a ficar ela rachada, também é um bom indicador que a árvore provavelmente vai estar toda ela seca. A seguir, mais ainda, se olharem para os topos das árvores, muitas vezes essas árvores, como a árvore vai afunilando e ficando mais fina à medida que vai avançando em altura, muitas vezes a parte de cima dessas árvores, dos topos, já partiu e já caiu. E vocês conseguem olhar e ver, ok, a árvore não acabava só ali, a árvore continua, veem que a árvore vai afilando e de repente, ok, tem um corte, uma paragem, desaparece, não vai até afilando até ao final. Ou seja, conseguem perceber, se olharem com atenção às vezes, que a parte de cima já caiu e inclusivamente muitos dos troncos laterais, até uma grande altitude, já foram, como são mais finos, já foram caindo, já foram se partindo e caindo. Portanto, tem aqui vários sinais. Aliás, tenho aqui um bom exemplar para demonstrar o que acabei de dizer. Ó, estão a ver aqui, portanto, isto é a vegetação de arbustos, estão a ver aqui este tronco, vai por aí acima, não tem qualquer tipo de folhagem, ele parece que partiu ali mais acima, ali naquela zona parece que partiu o topo. Portanto, outro sinal identificativo. Tem alguns ramos laterais, mas também eles estão despidos. Outra coisa que vocês vão ver aqui, olhem para a casca. Espero que vocês consigam ver. Estamos numa zona aqui meio escura, mas espero que vocês consigam ver. Olhem a casca. A própria casca toda a descascar-se. Portanto, mais sinais. A madeira está rachada, apesar de vocês ali não conseguirem ver bem, mas está rachada. Outro sinal, muitas vezes, nós podemos ver é que ao abanarmos a árvore, ela parece que está leve, parece tipo frágil, sente mesmo, não sente uma coisa maciça, difícil de abanar, não, parece que ela se abana com facilidade e está frágil. E então, vou tentar. Obviamente vocês aqui têm que ter cuidado, viram? Porque podem puxar outras coisas que venham atrás e ficarem acima. Mas viram que a árvore, partiu logo. Lá vai ela. Olhem aqui o que é que nós temos. Portanto, sala. Vamos ver esta parte aqui mais fina que eu acho que conseguimos parti-la, fazer força com o pé. Esta parte mais fina da árvore. E vemos já se ela está seca ou não. Viram? Pau! Estalou, a parte de cima partiu. Outra coisa que vocês vão querer fazer a seguir, depois de terem recolhido uma árvore inteira, uma árvore que estava
morta, mas que ainda estava de pé, o que vocês vão querer fazer é testar se efetivamente ela está seca e se pá, parte, estala, quando parte e as partes se separam completamente, sem ficarem presas com umas fibras. Para isso tem várias soluções. E isto é importante principalmente se, por exemplo, usaram uma serra dobrável ou inclusivamente a serra de um canivete suíço para cortar o tronco inicialmente, para o derrubar. E principalmente nessa situação, vocês, como não a ouviram estalar, vão ter que a fazer estalar para ter a certeza que ela está seca. E não só para isso, como também para eventualmente processar em troncos, em pedaços mais pequenos, para a seguir vocês conseguirem manuseá-los. Para isso tem várias soluções que eu vou pôr aí. Podem fazer alavancagem entre duas árvores que estejam muito próximas, portanto dois troncos de duas árvores muito próximas uma à outra, enfiando o tronco de maneira a ele ficar assim, dessa forma que estão a ver, assim preso, e empurrando na ponta do tronco, vão conseguir através da alavancagem partir, ou inclusivamente podem fazê-lo numa bifurcação de uma única árvore. Se tiver uma única árvore com uma bifurcação, dois troncos a saírem, assim em V, podem usar isso para engancharem o tronco e, através de empurrarem da alavancagem, quanto mais na ponta estiverem do tronco, mais alavancagem e mais força vão conseguir exercer. Podem utilizar isso para partir e verificar se eles efetivamente são secos. Aqui uma nota importante acerca de um aspecto que ainda não falámos ainda, que é qual é a grossura de troncos secos que vocês querem recolher. Obviamente, quanto mais grossos esses troncos secos forem, maior é a probabilidade de eles estarem secos no interior, porque mais massa, mais matéria têm à volta e, portanto, mais difícil se torna a água penetrar. Quanto mais finos eles forem, mais fácil a água é penetrar até o interior. Portanto, nós vamos querer que tenham alguma grossura, mas depois existe o reverso da medalha. Se eles forem demasiado grossos, vocês não os conseguem partir à mão, não têm força para os partir à mão, de forma a ouvi-los estalar e perceberem que eles estão secos. Portanto, vamos querer aqui um meio termo, aqui um compromisso entre termos troncos suficientemente grossos para estarem secos no interior, mas que não sejam demasiado grossos que sejam impossíveis de partir à mão. E então, normalmente, o que eu procuro vai ser algo que se aproxime no máximo dos máximos para eu os conseguir partir assim da grossura de um pulso, okay? Da grossura do vosso pulso, eu com o dedo indicador e o polegar quase que o consigo abraçar. Portanto, seria algo no máximo desta grossura, okay? Ou talvez um bocadinho inferior, ou talvez algo em que o meu polegar e o meu indicador se conseguissem abraçar. Portanto, é algo que eu idealmente procuro, é algo destas grossuras. Mais grosso do que isso, depois torna-se difícil. A nível de grossura mínima, não quero nada que tenha menos que a grossura de um polegar ou um bocadinho mais que um polegar. Portanto, um bocadinho mais que um polegar até à grossura de um pulso. Para além disso, outra coisa também importante no que toca à resistência dos troncos, à infiltração da água, é a sua densidade. E isto tem a ver, pela minha experiência, pelo que eu vejo, tem a ver com a madeira ser mais macia ou ser mais dura. Por exemplo, a que vocês vão ver é bastante dura, e eu vejo isso porque tenho alguma dificuldade, mesmo não conhecendo a madeira, alguma dificuldade em deixar uma marca com a minha unha nessa madeira. Mas, por exemplo, madeira de pinheiro é bastante mole, é bastante soft, bastante macia e, portanto, pela minha experiência, quanto mais densa, mais dura é a madeira, mais difícil é a água penetrar lá dentro. Quanto mais mole ou macia é a madeira, mais fácil é a água lá chegar. Tanto que parte dos troncos que eu recolhi aqui de pinheiro, que até estavam na vertical e noutros sítios, mesmo estando na vertical, não estão aptos a ser usados porque a água penetrou até o interior. Okay? Portanto, a própria madeira vai influenciar neste aspecto. Provavelmente esta árvore morreu, mas ainda não caiu, está de pé. Deixa-me ver, abanar e up. Vocês sentem logo, se conseguirem abanar assim e tiveram uma sensação leve e frágil, está seca. Agora é uma questão de conseguir partir. Estão a ver? Todo o resto do arbusto tem folhas verdes,
mas este tronco aqui isolado não tem nem folhas verdes, nem ramos laterais, ou seja, está seco, está na vertical, perfeito. Vamos ver se está lá. Oh, maravilha! Bom, já recolhemos então todos os troncos, todo o material que nós vamos precisar para iniciar o nosso fogo nestas condições. No entanto, tal como eu vos disse, o que agora vamos ter que fazer é processar esse material para conseguir aceder ao seu interior, que porventura vai estar seco enquanto o exterior está molhado, e a partir desse interior produzir os vários calibres, as várias grossuras que precisamos, desde a acendalha até troncos da grossura de 1 polegar ou maiores que a grossura de 1 polegar. Portanto, as várias grossuras que vamos precisar. No entanto, isto é um processo que, como vamos ter que reproduzir os vários grupos de combustível, é um processo que vai demorar algum tempo, alguns minutos. E enquanto estamos a obter esse material, ele vai estar sujeito à chuva, principalmente se ela não parar. Okay? Se estiver a chover de forma contínua, e o melhor que nós vamos conseguir é esperar que ela abrande um bocadinho, como agora está. Agora abrandou mais um bocadinho. E neste caso temos várias opções. Em primeiro lugar, a melhor opção que vocês podem ter é se transportarem um tarp, ou seja, uma lona impermeável com vocês, ou inclusivamente um poncho impermeável que vocês podem abri-lo e transformar numa lona para se colocarem debaixo. Aliás, é debaixo disso que vocês neste momento estão a assistir este vídeo, aí na câmara, a câmara está debaixo de uma lona. Se tiverem uma lona ou um poncho para uma emergência, o poncho ainda é melhor porque conseguem usá-lo para se manterem secos, mas se quiserem podem abri-lo e transformá-lo num abrigo, e nesse caso seria a solução ideal porque conseguem trabalhar à vontade. Até pode estar a chover torrencialmente, vocês não se preocupam com isso porque vão estar secos a trabalhar debaixo desse poncho sem apanhar chuva nenhuma, e os materiais podem trabalhar à vontade porque os materiais estão protegidos. Okay? Portanto, essa seria a solução ideal. Outra solução menos ideal seria, se vocês não tiverem nem um poncho nem uma lona que possam abrir e transformar num abrigo, seria, se tiverem um casaco impermeável, como é aconselhável e eu já vos falei porque é a vossa primeira camada de abrigo, se tiverem um casaco impermeável, é à medida que forem fabricando ou que forem produzindo esses materiais que vão usar para acender o fogo, vocês abrem o casaco e enfiam-nos lá para dentro e voltam a fechar. Ou seja, até ficarem com o casaco cheio de material, e dessa forma ele vai estar protegido da chuva, sendo o casaco impermeável, inclusivamente colocá-lo dentro dos bolsos, etc. Portanto, esta seria uma segunda solução. Uma terceira solução, se não tiverem nada disto, é eventualmente colocar, por exemplo, dentro de uma mochila, se tiverem uma mochila. Nomeadamente, se ela tiver vários bolsos, não nos bolsos de fora, mas sim no bolso principal ou mais interior possível, para que a mochila, a princípio, não vai ser impermeável, mas para que desta forma retarde que a água chegue, ou que a umidade chegue até o interior. Portanto, seria uma terceira solução que não é tão ideal. Pior ainda, se vocês não tiverem nada disto, não tiverem nem um poncho, nem uma lona impermeável, nem um casaco impermeável, nem uma mochila. O que é que podemos fazer se não tivermos mesmo nada? É a solução que eu vos vou mostrar a seguir. Basicamente é quase como se fosse construir um mini abrigo. Ok, o que eu vou fazer agora é espetar aqui 2 troncos que eu cortei, a fazer aqui uns Y, estão a ver? Portanto, assim com umas bifurcações laterais, que é para agora colocar aqui um tronco em cima, assim por exemplo, porque estou a ver que isto não vai mesmo parar de chover e não. Portanto, basicamente o que eu estou aqui a construir é como se fosse a imitação de um abrigo de telheiro inclinado. E agora o que eu quero é, estão a ver aqui este telheiro inclinado, agora o que eu quero é encher isto com uma cobertura aí, sei lá, com uns 40 a 60 cm, se for 60 cm é melhor, assim uma boa espessura
para tornar isto minimamente impermeável, e à medida que vou processando os materiais e obtendo os materiais secos, coloco aqui de baixo protegidos até à hora de acender a fogueira. Okay? Para isso podem usar várias coisas, podem usar, por exemplo, fetos, folhas de feto, se estiverem numa zona onde há fetos, que são folhas largas. Podem usar caruma de pinheiro, detritos, qualquer tipo de detritos, mas se tiverem folhas largas, melhor ainda para fazer a água escorrer. Estou aqui numa zona de pinhal e existe toda esta caruma no chão, montes e montes e montes dela, que eu posso usar, mas se encontrar, por exemplo, caruma, ou seja, agulhas de pinheiro secas que caíram, mas ficaram suspensas em cima de outros arbustos, melhor, porque vão estar certamente menos molhadas. Vão estar molhadas porque estão à chuva, mas tendencialmente secam mais depressa. Se houver algum intervalo na chuva que deixe de chover e passe uma brisa, secam, e além disso estão a escorrer, a água está a pingar para o chão, certamente estão muito mais secas do que as que estão deitadas, do que as que estão em contacto com o chão, que é onde toda a água vai ficar. Ok? Então, isto aqui vai-me servir muito bem. Começar por colocar estas folhas de feto, assim inclusivamente colocar bastante caruma de pinheiro aqui espalhada, mais folhas de feto aqui por cima. Estão a ver? É algo deste género que nós vamos querer. Uma cobertura tal e qual como se estivéssemos a construir um abrigo, só que em miniatura. Estão a ver que esta cobertura tem mais ou menos a espessura do meu antebraço. Vai do cotovelo até à mão, até à ponta dos dedos. Portanto, uma cobertura pelo menos assim de uma espessura destas, para desta forma conseguir retardar que a chuva penetre e fazê-la escorrer, de maneira a termos aqui algo onde colocar os nossos materiais e eles sejam protegidos até ser a altura de os acender. Se vocês espreitarem e não virem luz nenhuma luminosidade a passar, é porque provavelmente está bom. Se virem luz a passar, é porque vai também deixar passar água, obviamente. E agora que temos tudo pronto para começar a processar os troncos de forma a obtermos os vários grupos ou os vários calibres de combustível, é aqui que entra o saber realmente o que se está a fazer e ter o conhecimento para aumentar ao máximo as hipóteses de sucesso ou não. Porquê é que eu digo isto? Porque eu, ao produzir os vários calibres, não vou querer produzi-los pela ordem normal que os colocaria na fogueira, ou seja, a sandália primeiro, depois o combustível primário, depois a madeira combustível, etc. por ordem. Não vou querer processá-los ou produzi-los pela ordem em que os colocaria na fogueira, mas sim ao contrário. Porquê? Simples. Pensem comigo e vão ver que faz lógica. Em que fase é que a fogueira é mais frágil e se pode apagar facilmente à mínima variação? É quando? É precisamente no início. Portanto, o que tem que ser perfeito e estar nas melhores condições vai ser a sandália e o combustível primário, aquele que se coloca depois de termos a sandália a arder, que vai desde a grossura de palitos ou da grossura de fósforos até à grossura de lápis. Tanto a sandália como esse combustível primário têm que estar impecáveis. E isso implica o quê? Implica que temos que arranjar forma de eles estarem o menos tempo expostos a toda a chuva que possa cair em cima deles, ou inclusivamente da umidade que existe no ar. Não se esqueçam que isto é uma cobertura improvisada que temos aqui. Se estivéssemos a trabalhar debaixo de uma lona impermeável ou de um poncho, isto era mais permissivo, ok? Não tínhamos tanto este problema, mas neste caso
estamos a fazer tudo de forma improvisada, como se só tivéssemos materiais naturais e, portanto, esta própria cobertura vai ser uma forma improvisada de proteger o material. Como estamos a fazer isto assim, vamos querer diminuir ao máximo o tempo em que o material que vamos colocar para iniciar a fogueira esteja exposto aos elementos. E por isso eu vou produzi-lo de forma inversa, ou seja, ao contrário. Vou começar por produzir primeiro os materiais que não têm tanta importância de estarem um bocado mais tempo expostos aos elementos, como no caso dos materiais mais grossos. Porquê? Porque aí já vamos ter alguma chama, já vamos ter a fogueira iniciada de alguma forma e algumas labaredas para secar, e portanto a fogueira já vai estar um bocadinho mais robusta quando formos colocar esses materiais. Então o que eu vou fazer é, não vou, por exemplo, aqueles troncos mais grossos de madeira combustível, que é só rachar ao meio, por exemplo, há troncos que eu vou colocar que é racho só uma vez ao meio, em duas metades, só para expor o interior e coloco-os na fogueira. Esses aí não preciso de processá-los já, porque posso fazer, como é muito rápido, é só pau, uma rachadela, posso fazer quando a fogueira já estiver acesa, ok? Não preciso de preparar, esses não preciso, posso fazer no momento, não preciso estar a prepará-los já. Mas os a seguir, é o que eu vou começar primeiro a fazer. Portanto, aqueles que eu vou rachar apenas em 4 partes, ou em 6 ou 7 partes, por exemplo, aqueles que vão ser da grossura do meu polegar ou da grossura dos meus dedos, vão ser os primeiros que eu vou obter. A seguir vou obter os que são, por exemplo, da grossura do lápis. Depois os que são da grossura entre palitos e lápis. E só por fim é que vou obter os que são da grossura de palitos ou da grossura de fósforos, e por fim ainda, em último lugar, é que vou obter a acendalha. É para diminuir o tempo que os tenho expostos. A primeira coisa que eu vou começar por fazer, no entanto, é rachar 2 troncos para obter uma base, para ir colocando o material que vou obtendo em cima dessa base e não em cima do chão que está molhado. Estão a ver, ó? Isto será mais ou menos o ideal, assim, da grossura do meu pulso, em que fica um pequeno espaço quando o meu polegar e o meu indicador se abraçam. Agora, o que nós vamos querer para conseguir processar isto é escolher zonas que tenham o menos nós possível. Portanto, eu tenho aqui este pedaço que é bastante comprido, vou querer agora seccioná-lo, parti-lo em pedaços mais pequenos que sejam fáceis depois de rachar ao meio e processar. E pá, será algo que está aí assim com um bocadinho mais de um palmo. Portanto, um palmo ou 2, ou um palmo e tal. E preferencialmente a partir de zonas que não tenham nós. Portanto, vão ver estes nós, porque isto são zonas, é possível rachá-los, mas torna-se difícil e desgasta bastante a nossa faca. Das melhores coisas que vocês podem ter, a par de uma faca, numa situação de emergência, é uma pequena serra dobrável. 200 gramas pesa ela, extremamente compacta e leve, cabe perfeitamente na vossa mochila, e eu inclusivamente esta transporto-a à cintura. Okay? E é uma coisa que vos vai facilitar bastante. Podem ainda usar, por exemplo, a serra mais pequena que o canivete suíço tem. Obviamente não vai ser tão rápido de cortar, nem tão eficaz, mas é possível fazê-lo. Aliás, vocês nem precisam de cortar muitas vezes isto tudo, basta cortarem até a metade. E agora, por exemplo, se agarrarem nisto e pá, baterem contra uma árvore, isto vai partir por aqui. Okay? Senão o que vocês vão ter que fazer é o que deviam fazer inicialmente, que é partir isto na zona em que querem, entre 2 árvores, ou na bifurcação de uma árvore, etc. Convém é serem específicos da maneira como partem isto. Ó, viram? Não precisa cortar tudo até ao fim. Uma pancada, isto, partiu-se. Convém é serem específicos para terem zonas sem nós. Olhem para aqui, como aqui está seco no interior. Apesar do exterior estar todo molhado. Aliás, aqui isto fui eu que já pus aqui a mão e já molhei, mas isto tudo estava seco no interior. Perfeito. Ok, sendo assim, vamos começar por obter a base. Tenho aqui um tronco para servir de bigorna. Então, para obter essa base, vou começar por rachar 2 troncos ao meio. Aqui. Atrás.
Olha quanto isto pode pegar. Ok. Assim. E assim. E para poder colocar os meus materiais. Agora, o que é que eu vou começar por produzir? Como eu disse, aqui a base podia fazer um bocadinho, podia fazê-la um bocadinho maior, portanto, mais larga, se adicionasse mais um tronco. Não tem problema. Portanto, o que eu vou começar por fazer agora é, por exemplo, rachar aqui este tronco em vários pedaços, aí da grossura de dedos. Okay. O que eu posso também fazer é... Isto até posso fazer com as costas da lâmina. Se as minhas costas forem abrasivas, eu já vou falar sobre isso, sobre as costas serem abrasivas. Posso retirar aqui, para não estar, portanto, a desgastar o fio, a parte afiada da lâmina. Posso, se as minhas costas tiverem umas arestas abrasivas, posso retirar já casca exterior e alguma camada exterior de madeira que esteja úmida, de maneira a ter só praticamente material seco. E colocar aqui é perfeitamente seca no interior. Aqui há algumas zonas, por exemplo, aqui devia haver uma infiltração, esta zona está molhada, mas eu posso, com a minha faca, facilmente, com meia dúzia de raspadelas, tirar. Aqui a mesma coisa, esta zona aqui não quero, portanto, com meia dúzia de raspadelas tirar, e aqui tirar também um bocadinho desta casca exterior que está bastante úmida e bastante molhada. Ok? Mais um pedaço. Tirar aqui a casca exterior. Só para vocês irem tendo uma noção de quantos troncos mais ou menos vamos gastar para iniciar esta fogueira, vou começar a contabilizar e assim torna-se mais fácil. Portanto, já gastámos 2 para fazer a base e agora para este grupo de combustível em que a grossura ou o calibre vai variar de dedos polegares até dedos normais, vamos utilizar 2 troncos. Um que rachamos em 4 partes, como vocês já viram, que simboliza a grossura de dedos polegares, e outro que vamos rachar um bocadinho mais do que 4 partes, e daí vão resultar pedaços da grossura de dedos normais, de dedos mais finos. Ok, temos aqui já uma série de troncos da grossura de dedos. Vamos agora para a grossura a seguir, que é a grossura de lápis. Ou seja, estamos a fazer isto de forma inversa, não se esqueçam. Então, grossura de lápis, isso vai implicar muito. Vai implicar aqui muita rachadela. Ok? Este aqui, enquanto não estou a trabalhar, posso virar ao contrário para ali por baixo. Dois. Portanto, por exemplo, há um ou dois troncos destes só para fazer este conjunto da grossura de lápis. Perfeito. Novamente, para este conjunto de combustível, agora da grossura de lápis, vamos usar também 2 troncos. Agora uma casca exterior.
E aqui até posso fazer assim, por exemplo, quando eles já estão muito finos. Faço assim, tudo espetar a faca no meio. Ó. E eles meio que se racham. Ali. Então podem ver que isto é um processo que vai demorar alguns minutos a estar concluído. Por isso é que nós fazemos desta maneira. Ok. Agora que já tenho, portanto já tenho. Estes aqui foi o primeiro conjunto. Estão a ver estes aqui são o tal de... Quem foi, Poncha? Então, estás a comer porcarias, engasgas, não é? Este aqui é o outro conjunto que eu fiz, que são da grossura de lápis, como eu disse. E agora vamos passar para combustível mais fino ainda. Ok, vamos passar aqui a algo semelhante à grossura que fica entre a grossura de um palito ou de um fósforo e a grossura de um lápis. Portanto, vamos tentar algo entre essas duas grossuras. Portanto, já rachei ao meio. Esta metade aqui que não estou a trabalhar, virar ao contrário por ali. Este também ainda não vou trabalhar, vou colocar ali. Bem, podem ver que esta madeira está seca por dentro, mas quando eu a racho, ela parte-se. Em vez de se rachar até ao fundo, vai-se partindo em pedaços mais pequenos e está-se a tornar bastante difícil rachá-la em portanto, combustível mais fininho que a grossura do lápis. Okay? E principalmente se vocês estiverem numa situação de emergência real, podem já estar a entrar em hipotermia e a vossa destreza motora estar afetada, vocês já estarem a começar a tremer e mais difícil se vai tornar. Por isso, uma opção que vocês podem fazer para contornar este problema é, portanto, temos um combustível da grossura de lápis, queremos agora mais fino. Mais fino, o que é que eu posso fazer? Raspas do interior da madeira. É isso que eu vou fazer agora mesmo. Aqui, agarrar um pedaço, portanto, um dos pedaços que eu já tinha rachado, e vou recolher algumas raspas. Se eu puder evitar que elas caiam para o chão, melhor ainda. Isto está meio úmido, meio molhado, mas sempre está melhor que o chão. Então, o que eu vou fazer aqui, portanto, isto não é feather sticks, isto é mesmo raspas grossas, ok? Portanto, não são raspas finas. Raspas finas eu já as vou fazer. Tirar aqui a camada exterior. Portanto, são raspas grossas para durarem algum tempo a arder. E o que eu vou fazer é, em algumas que já vão ficando prontas, vou agarrando nelas e colocando aqui protegidas.
Isto são raspas grossas. E para vocês produzirem uma quantidade de raspas grossas suficiente para terem a certeza que a fogueira se desenvolve e não se apaga, vão ter que usar novamente mais 2 troncos. Portanto, façam as contas, quantos é que já utilizamos até agora. Fechar muita parte. Vamos começar a ver raspas. Ok, quando vocês tiverem assim um bom conjunto de raspas grossas, assim, o equivalente a um conjunto que caiba nas 2 mãos, assim, está na altura de fazer raspas mais fininhas. E essas raspas mais fininhas vão ser o equivalente ao combustível primário da grossura de palitos e da grossura de fósforo. Okay? Nomeadamente, se conseguirem fazer, façam feather sticks, que é o que eu vou tentar agora fazer. Okay? Vou tentar fazer 4 ou 5 e com aquelas raspas que tenho ali espero que seja o suficiente. Então, mais uma vez, rachar um destes troncos em 4. Sim. Os outros não estão a ser utilizados. Vão para ali. Tirar aqui alguma casca e alguma zona molhada. Eu tenho feito. E agora, aqui numa aresta, começar a fazer feather sticks. E eu tenho vídeos de como os fazer. Portanto, vejam, alguns desses vídeos já são bastante antigos. Aqui, para conseguir fazer uns 5 ou 6 ou 7 feather sticks, utilizei também, novamente, 2 troncos. E neste momento já vamos em 10, salvo erro, 10 troncos utilizados para processar os vários calibres de combustível necessários. Alright. Tenho aqui alguns feather sticks já feitos assim, de forma artesanal. Acho que tenho que praticar mais a técnica. Está um bocadinho esquecida, mas as raspas que não ficaram lá presas nos paus, eu muitas delas aproveitei e coloquei-as aqui em cima das outras grossas. E desde que vocês, mesmo que elas caiam um bocadinho para o chão, desde que vocês as apanham logo, não as deixem ficar a absorver umidade, pá, às vezes é o que vocês vão ter que utilizar. Ou seja, elas semi-secas. Porque às vezes vocês não vão conseguir, se calhar, principalmente quem não tem prática, não vai conseguir fazer feather sticks. E por isso, se calhar vão ter que as deitar ou para dentro da vossa mochila, ou para qualquer sítio, para ver se elas não ficam muito molhadas. Se caírem para o chão, tem que as apanhar logo.
fim vem a nossa acendalha. Ou seja, todas estas raspas de madeira, umas são mais grossas e outras são mais finas, no caso dos feather sticks. Isto não é acendalha, não é isto que vai acender com faíscas da nossa pedroneira. Poderia acender, mas há uma coisa mais fácil de acender, que é fibras de madeira. Em vez de serem raspas, são fibras. E então é isso que eu vou utilizar como minha acendalha. Eu só preciso ter chama, como tenho ali as raspas, só preciso ter chama durante um pequeno período, sei lá, 10 segundos, 20 segundos, por aí. Portanto, não vou precisar de uma tonelada destas fibras, ou seja, uma tonelada de acendalha. Okay? E então, deixa-me só aqui preparar as coisas, rachar aqui este tronco em 4 partes. E então como é que eu as vou retirar? Vou retirá-las da mesma forma que já vos mostrei noutros vídeos, que é usando as costas da minha lâmina, ou seja, as costas da minha faca, porque elas têm umas arestas bastante abrasivas, fazem uns ângulos de 90 graus. Se as vossas facas, a lâmina da vossa faca não tiver estas arestas bem abrasivas, a fazer uns ângulos de 90 graus, como muitas não têm, se calhar a maioria não tem, podem utilizar outras alternativas. Eu já vou falar, para não estar aqui muito tempo à espera, já vou falar disso depois de ter o fogo aceso. Portanto, basicamente, colocar aqui as costas e agora fazer isto assim, para baixo e para cima. Já vou rodando o pau, à medida que vou gastando a aresta da madeira, vou rodando para um lado e para o outro. Isto são fibras. Estão a ver a diferença? Eu vou agarrar rapidamente nelas e colocá-las aqui a salvo, aqui por baixo. E eu vou retirar mais. E por fim, para produzir estas fibras que vocês estão a ver e que eu vou usar como acendalha, utilizei apenas um tronco, chegou-me, rachando em várias partes para aceder ao interior e conseguir produzir estas fibras. Chega-me um tronco, portanto 11 no total, até agora. Ali estão as fibras, este monte de fibras enorme, ao pé de um monte ainda maior de raspas, feather sticks e depois madeira dos vários calibres. E então o que eu vou fazer é agarrar na minha pedroneira, e vocês veem que eu aqui tenho uma série de coisas neste mosquetão, incluindo uma cápsula estanque à prova d'água com acendalha de emergência, que seria o que eu utilizaria neste caso para estar a evitar todo este trabalho, ok? Mas aqui estamos a simular que não temos mais nada. A pedroneira, como sabem, vai funcionar a nível de lançar faíscas de alta temperatura, esteja encharcada, esteja molhada ou não, ok? E então o que eu quero fazer é acender aqui estas fibras, não são as raspas, são as fibras na base. Assim que obtiver chama, vou colocar o primeiro feather stick assim a pairar, sem pousar, a pairar por cima para ele pegar fogo. Quando ele pegar fogo aí pouso e depois coloco o resto dos outros 3 ou 4 feather sticks que tenho e por fim as raspas por cima, e só depois é que começo a colocar os pauzinhos, ok? Então, aqui vai. Temos chama.
pousar o feather stick em cima, senão ele vai apagar a chama, senão ele vai abafar isto tudo. Temos chama neste feather stick. Ok, temos chama outra vez. Vou começar aqui a pôr os feather sticks sem os pousar. Para eles começarem a pegar. Agora sim já os posso pousar. Colocar algumas raspas por cima deles. Começar a colocar as raspas por cima deles. Todas estas raspas que nós fizemos há bocado. Começar a colocá-las. Calma, não vamos colocar mais para não abafar isto, está assim muito fumo, quer dizer, tem muita umidade. Vou separar aqui um bocadinho. E agora vamos começar a colocar aqueles paus fininhos da grossura do lápis que nós processamos aqui sem abafar. Deixar isto respirar um pouco. Colocar outro. Os primeiros três colocámos assim, agora os outros vamos colocar assim. Fornecer oxigênio. Que já, nesta fase já começamos a ter umas pequenas brasas e então temos que fornecer oxigênio para voltar a ter chama. Fazer fogo nestas condições é fazer de babysitter. Nesta fase inicial e nós não queremos tampouco abafar, aliás até tive que fornecer oxigênio já depois de ter brasa. Ok, agora estou a ver o fogo começar a querer trepar e a passar por cima do Agora sim, estou a ver o fogo a querer passar por cima do nível atual de combustível, então posso pôr mais uns quantos troncos, uns quantos ramos destes.
tenho algum tempo, deixa-me guardar aqui a faca, corto nela. Mas já não vai ser possível. Alright. Okay. E agora vamos passar para o calibre acima. Neste momento já estamos a colocar troncos da grossura de dedos. Alright. Por isso, sim, meus amigos, é possível fazer fogo mesmo a chover. Não é fácil, mas é possível. Estes vou começar a pôr. Estes agora da grossura de polegares, já não são nem de lápis nem de dedos, já são da grossura de polegares. Vou começar a colocar, mas vou só colocar para já 2, que é para não abafar isto. Portanto, estão a ver? Para já 2. Depois já coloco mais. Ou até posso colocar um aqui, um terceiro, assim, para dar estabilidade, atravessado. Portanto, eu coloco uns assim, outros assim, depois novamente assim, depois assim, ou seja, para criar espaços de ar. É importante que o fogo, com esta umidade toda, respire. E é importante criar espaços de ar, não atirar lenha lá para cima, como é o pessoal muitas vezes inexperiente é o que faz, é atirar lenha de qualquer maneira lá para cima, empilhar lenha e abafar aquilo, compactar aquilo totalmente e depois o ar não consegue fluir e com esta umidade toda vai-se apagar a fogueira facilmente. Okay? Portanto, eu coloco em várias direções precisamente para ficar espaços entre os troncos. Guardar agora a nossa pederneira, que já não é necessária. É importante, quando já não é necessário o material, guardarem todo, senão com entusiasmo ele vai se perder, vai se afundar aqui na caruma, na terra e desaparece. Ok, podemos começar agora que o fogo já trepou. Podemos começar a colocar mais lenha. Mais troncos. Estão a ver que ainda assim não está totalmente autossustentável. Olha lá, querer apagar-se ainda. Fornecer oxigênio. Estão a ver todo este fumo que está a sair? Isto é tudo umidade. E se vocês estivessem aqui ao pé, ouviu assim um barulho, assim parece que está a entrar em ebulição. A água a sair de dentro de algumas partes da madeira, ou seja, ela nunca vai estar totalmente seca. Nós fazemos o melhor, tentamos aceder ao interior, que é onde há a maior probabilidade dela estar seca. Ainda assim, isto foram 15 dias a chover, 15 dias, aliás, mais de 15 dias, já vamos dizer quase 3 semanas de chuva, é impressionante. Começar a alimentar a fogueira de fora para dentro. Alguns destes, por exemplo, que arderam as pontas, estão a ver? Este ardeu a ponta, mas este pedaço ainda está bom. Coloca ali para dentro. E eventualmente esta cobertura, vocês estão aqui a ver, eu já sinto isto bem quente, já sinto estes fetos, já sinto aqui estes fetos, esta caruma de pinheiro bem quente e estes troncos todos aqui bem quentes, já secaram, ou seja, isto eventualmente com o crescer da fogueira vai também pegar fogo,
se pegar fogo, meus amigos, com este tempo está assim a chover, não se importem, é mais ajuda que vocês têm, é um fogo maior que vocês de repente pegam fogo isto tudo e é um fogo maior que vocês têm de repente. Ok? Sim, sim. E agora, quando o fogo já está assim neste nível, vocês veem que, ok, já está em princípio autossustentado e já não precisa de grande manutenção e já não precisa de tanto cuidado, aí vocês podem começar a rachar troncos só ao meio, por exemplo, ou só em 3 partes. E pá, não precisam de se importar com esta camada aqui de fora, se quiserem não precisam estar a raspar esta, tirem só a casca, se esse tronco tiver casca, ok? Portanto neste caso já não tem, tirem só a casca, mas esta umidade de fora, em princípio já não precisam de se preocupar, porque o fogo já gera calor suficiente para apagar, ou melhor dizendo, para secar essa umidade e pegar fogo e incendiar esses troncos, ok? Não vamos exagerar nesta fase inicial. Portanto, eles estão rachados para expor o interior, que o exterior está um bocado está molhado. Vou meter o interior voltado para baixo, voltado para o fogo e coloco 2 ou 3 para já de cada vez. Okay? Não vamos exagerar e atirar uma pilha deles lá para cima. Vamos construindo a fogueira a pouco e pouco. E vamos começando a construir a fogueira em tamanho. Neste momento ela tem já um tamanho razoável, mas começamos a colocar troncos de maneira a ela crescer também a largura e a altura, e troncos cada vez mais grossos, ok? E eventualmente depois vamos ter uma fogueira para nos secar. É verdade, agora que tenho mais tempo e mais calma, falando acerca de utilizar as costas da lâmina para extrair aquelas fibras. Isto só dá para fazer se essas costas da lâmina forem completamente quadradas, ou seja, planas em cima e as arestas laterais, as 2 arestas laterais, fizerem uns ângulos de 90 graus, como deve ser. É, portanto, as costas serem completamente quadradas. Basta elas serem ligeiramente arredondadas, que nem sequer se vê a olho nu, já não conseguimos extrair estas fibras. E vocês só se vão a perceber disso se tentarem com uma faca que não tenha as costas quadradas, portanto as arestas a fazer 90 graus, só vão perceber isso se experimentarem num pedaço de madeira e elas não conseguirem produzir fibras. Por isso, testem primeiro a vossa faca e percebam se efetivamente ela tem umas arestas a fazer uns bons ângulos de 90 graus para serem utilizadas desta forma. Caso isso não aconteça, vocês podem, como eu já fiz em vídeo, em casa com uma rebarbadora ou inclusivamente com uma lima e algum trabalho, aplanar essas costas da lâmina e tornar essas arestas bem quadradas a fazer 90 graus. Numa situação em que vocês não tenham isto disponível, as costas da lâmina como deve ser, o que é que podem utilizar em alternativa? Podem utilizar, por exemplo, as costas de uma serra dobrável. As serras dobráveis, normalmente as costas também são bastante abrasivas, fazem uns ângulos bastante acentuados e conseguem utilizá-las para produzir também estas fibras, como estão a ver aí nas imagens. E também podem usar ainda as costas de uma serra, daquelas serras pequenas que existem nos canivetes suíços. Normalmente as costas dessas serras, os canivetes suíços, também fazem uns bons ângulos de 90 graus e também é possível produzir fibras com elas. Em último caso, se não tiverem nada disto, dos últimos casos, e for a diferença entre conseguirem fazer fogo ou não, utilizem a parte afiada da lâmina, mas façam de forma inteligente. Utilizem apenas uma parte dessa lâmina, portanto, ou a ponta da frente, ou então uma parte pequena junto ao cabo, e utilizem sempre essa parte, para que só essa parte fique mais romba e o resto se mantenha bastante bem afiado. Como viram, malta, respondendo novamente à vossa pergunta, sim, é possível fazer fogo neste tipo de condições quando teve mais de 2 semanas a chover consecutivamente todos os dias, e incluindo no momento em que estamos a preparar os materiais e a tentar acender o fogo, incluindo continuar a chover, como continua agora. Já é uma coisa, já reduziu bastante, como podem perceber, mas ainda continua a chuviscar. Portanto, é possível fazê-lo desde que saibam o que estão a fazer e como procurar os materiais corretos e processá-los.
Obviamente aqui, antes de terminarmos, apontamentos muito importantes. Obviamente que se tiver acesso a casca de bétula ou fatwood, como eu falei no início do vídeo, utilizem porque vai-vos facilitar o acendimento de forma gigantesca, incluindo, por exemplo, no caso da fatwood, incluindo, para além das raspas para iniciar o fogo, utilizem também pedaços de fatwood rachados em várias partes, portanto em troncos ou rachado em ramos fininhos, para dessa forma. Estão a ver? Pronto. Isto seria o que aconteceria numa situação real, mas eu aqui não quero, ok? Eu aqui não quero, porque isto não estou tão longe assim da civilização e não quero que me venham aqui chatear. Numa situação real em que eu tivesse efetivamente numa situação de sobrevivência, perdido, aí só ia fazer a minha fogueira aumentar mais, ainda por cima a caruma de dinheiro agora e os fetos depois de secos com este calor ardiam, que era uma coisa parva, aí já podia juntar troncos bem maiores e fazer uma fogueira bem maior. Portanto, este telheiro que vocês viram, este telheiro aqui, serve só para vos ajudar na fase inicial em que preparam os materiais e na fase inicial em que acendem a fogueira, porque depois eventualmente vai ser consumida, se vocês não desmancharem, vai ser consumida pelo fogo, ok? E ajudar-vos também a aumentar o tamanho da fogueira. Depois dessa fogueira ficar grande o suficiente, a não ser que caia um dilúvio, é preciso cair mesmo uma chuvada torrencial, uma coisa, um dilúvio daqueles enormes. Pá, se não for isso, se for mesmo que seja chuva forte, se cair chuva normal, se a fogueira tiver tamanho suficiente, não se vai apagar, ok? A chuva vai, antes de apagar a vossa fogueira, vai evaporar, ok? Portanto, é importante que depois de fazer a fogueira, criem-na de tamanho suficiente, e neste caso a cobertura iria ajudar nisso, criem-na de tamanho suficiente para que ela depois não se apague, mesmo que continue a chover. Mais ainda, como viram, também é extremamente importante o equipamento que nós levamos. Em primeiro lugar, como perceberam, é importante levar uma faca de lâmina fixa, portanto não seja um canivete de lâmina dobrável, uma faca de lâmina fixa full tang, em que a lâmina entra por dentro do cabo até ao final, para ser robusto o suficiente de maneira a conseguirmos rachar troncos de lenha e processá-los para chegar ao seu interior e obter todo o tipo de combustível que precisamos de forma a termos um fogo, ok? Essa é a primeira lição a nível das ferramentas adequadas, ter uma faca que seja dessa forma. Em segundo lugar, que essa faca tenha umas costas a fazer uns bons ângulos de 90 graus, portanto completamente quadradas, para que as arestas sejam abrasivas o suficiente de maneira a produzir as fibras que nós vamos usar como a sandália, e assim estamos a poupar, por exemplo, o fio da nossa lâmina, porque não precisamos de utilizar para este efeito, para produzir fibras, ok? Portanto, falarmos na faca. A seguir também é importante que vocês, falem uma faca, tenham uma serra dobrável. Pesa 200 gramas. Uma serra dobrável, porque vos vai facilitar também bastante para processar o material, nomeadamente cortá-lo em secções mais pequenas, ok? E livrar-nos dos nós que nós não queremos estar a rachar, que são difíceis de rachar. Portanto, faca e serra, importante. Mais ainda a nível de material, é importante que vocês, quando vão para o mato, principalmente sabem que vai chover, levem, como eu já disse, a roupa adequada, e hoje em dia não é difícil de prever o tempo, com as previsões meteorológicas que temos atuais. Portanto, levem, ao mesmo que não pareça que vai chover, levem pelo menos roupa impermeável, um casaco impermeável, numa pequena mochila às costas, ok? Só para o caso de chover. Para além disso, um poncho importantíssimo, não só para se protegerem da chuva, terem proteção extra caso comece a chover com bastante intensidade, como também para abrirem e colocarem em formato de abrigo, para se abrigarem da chuva. Estes são alguns equipamentos extremamente importantes. Faca como deve ser, serra e um poncho ou uma lona é importantíssimo neste tipo de climas, porque vos vai facilitar imenso. Eu não precisava estar aqui com este trabalho todo de fazer
esta cobertura, este mini abrigo, entre aspas, que ainda demorei para aí meia hora a fazê-lo. Não precisava estar com este trabalho todo, era numa situação real, calorias que eu poupava e tempo que eu poupava, se simplesmente tiver um tarp, uma lona ou um poncho que possa abrir e trabalhar debaixo deles. Mais equipamento importante, pederneira, funciona em qualquer situação, esteja seca ou esteja encharcada, vai deitar fiscas de alta temperatura, saibam como utilizá-la, aprendam a utilizá-la e, para além disso, se possível, transportem com vocês um pequeno kit de fogo ou, no mínimo dos mínimos, uma cápsula à prova d'água, uma cápsula estanque presa no vosso cinto que tenha a sandália de emergência, ok? A sandália de emergência altamente inflamável. Eu tenho aqui uma sandália que, se eu colocasse aqui, acendia com uma faísca dela, para além de estar protegida da água no recipiente impermeável, acendia com uma faísca dela e durava para aí 3 minutos e meio ou 4 minutos a arder com bastante intensidade. Portanto, eliminava a necessidade de fazer não só as fibras pelas costas da faca, como inclusivamente as próprias raspas e os feather sticks. Provavelmente não teria que fazer aquelas raspas e aqueles feather sticks. Podia dar-me ao luxo de rachar lenha até ter o calibre mais fino da grossura, por exemplo, de um lápis ou pouco mais pequeno que a grossura de um lápis, e ele provavelmente iria acender diretamente com essa sandália de emergência. Mais uma vez, era muito tempo que eu iria poupar. Okay? Pronto, e agora seria uma questão de me secar. Okay? Aliás, eu aqui já estou a sentir... aqui ao lado da fogueira estou-me a sentir já bem quentinho. Seria uma questão de secar a minha roupa, eventualmente despir o meu casaco e fazer um tripé por cima do fogo e colocá-lo por cima do fogo a secar. Mas lá está, para o fazer, o que é que eu precisava? Precisava de ter uma lona, senão ele está a secar por baixo e a receber chuva por cima. Precisava de uma lona para colocar por cima deste fogo, por exemplo, para me conseguir secar sem continuar a ficar encharcado. Portanto, mais uma vez, material que é importante ter. Outra solução que vocês podem utilizar, e que seria provavelmente o que eu iria fazer se não tivesse nada disto, se não tivesse, portanto, uma lona impermeável ou um poncho que pudesse servir de abrigo de emergência e tivesse só à conta dos recursos da natureza, o que eu iria fazer era, antes de tentar iniciar uma fogueira, seria construir alguma espécie de abrigo natural de emergência, mas em que a natureza já tivesse feito grande parte do trabalho por mim, como por exemplo tentar encontrar uma árvore assim caída, assim tombada, em que agora fosse só colocar umas traves, por exemplo, assim uns troncos, olha, como estão a ver aqui estes, partir uns troncos e colocá-los assim, de modo a replicar o que vocês viram aqui com esta cobertura, que me ajudou bastante, de modo a replicar o que vocês viram aqui, mas em tamanho real, normal, de um abrigo, e desta maneira já tinha a estrutura principal feita, onde iria ficar por baixo, e é bastante larga, portanto seria só colocar agora aqui uns troncos para trás e encher com uma boa cobertura de detritos e vegetação tal e qual, com a mesma espessura ou mais do que vocês viram aqui, onde coubesse o meu corpo todo. Grande parte da cobertura seria também feita, porque a árvore é bastante larga, aqui pela árvore, e o resto pela vegetação assim empilhada em cima de troncos destes. Portanto, mas aqui já tinha parte do trabalho feita pela natureza, o que me iria facilitar bastante a nível de rapidez. Seria algo deste género, ou por exemplo a concavidade de uma rocha, qualquer coisa que já me fornecesse algum abrigo logo à partida, ou que me facilitasse bastante, reduzisse bastante o meu trabalho. E depois sim, iria fazer uma fogueira, como vocês acabaram de ver, próxima do meu abrigo, e torná-la bastante grande para que ela irradiasse o calor para dentro do abrigo e me secasse. Aí sim eu iria estar a ser seco dentro do abrigo, sem estar a levar com chuva em cima. Okay? Portanto, nestas condições, eu acho que o abrigo provavelmente vem em primeiro lugar, a não ser que vocês vejam que a chuva vai parar. Okay? A não ser que vocês vejam que tenha deixado de chover e que se calhar já não vai chover mais, aí podem-se fiar só numa fogueira, mas se veem que a chuva vai continuar e não há meio de abrandar, se calhar vão ter que se focar primeiro no abrigo e depois no fogo. E uma coisa que vocês conseguiram perceber é que eu tive bastante dificuldade em acender esta fogueira, mesmo tendo todos os cuidados e mais alguns para ter apenas material seco.
Okay? Nunca vão conseguir ter apenas material seco, ele vai ter sempre alguma umidade e algumas partículas de água, alguns chuviscos que caem em cima. É a natureza das coisas, principalmente com uma cobertura assim improvisada. Vocês viram que eu tive bastante dificuldade em acender a fogueira, tive mesmo quase a falhar. Isto também deveu-se um pouco a eu ter jogado à confiança, como não é uma situação de emergência, e nomeadamente tinha poucas fibras e poucos feather sticks ou poucas raspas. Por isso, no que toca a fibras e a feather sticks, se calhar, se tiverem a dobro da quantidade que eu tinha aqui, não ficam mal servidos. Se calhar é o ideal, terem umas boas 2 mãos cheias de fibras e aí umas 3 mãos cheias, aí uma quantidade bem grande de raspas ou 6 ou 7 feather sticks. Okay? Então, malta, sinceramente espero que tenham gostado. Eu já andava para fazer este vídeo há 3 ou 4 anos, mas nunca tinha encontrado as condições certas, porque eu queria fazê-lo não é com 2 ou 3 dias de chuva, não, é depois de estar pelo menos uma semana, uns 5 dias ou uma semana a chover. Neste caso tive sorte que já há quase 3 semanas que chove, por isso, condições ideais, era isto que eu queria, e nos últimos anos também em relação à minha disponibilidade não tem sido fácil, mas finalmente consegui. E então, mais uma vez, obrigado por todos os comentários, obrigado pelos likes. Não se esqueçam de partilhar este vídeo, pode ajudar alguém, ajudar a salvar a vida de alguém. Partilhem este vídeo no WhatsApp, partilhem este vídeo no vosso Facebook, etc. Se não são subscritores, subscrevam para receberem as notificações. Tudo isso me ajuda a fazer crescer o canal e ajuda a levar este conhecimento a mais pessoas ao qual ele pode ser útil. E então já sabem, eu sou o Pedro, praticante do Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Vou aproveitar um bocadinho aqui a fogueira. Daqui a bocado tenho de me afastar dela, que já me está a começar a queimar. Aliás, olhem para isto. Vocês conseguem ver? A sair fumo? Vocês conseguem ver o fumo a sair? Isto é fumo, é vapor de água. Aliás, as calças aqui já secaram. Meus amigos, vemos no próximo.